Obrigado. Então, à guisa de oração, Luciana, vamos cantar duas músicas, que tal? Enquanto ela canta e nós ouvimos, nos sintamos como que em prece. Eu só queria lembrar antes dela começar que todos devem ter um pouco de água para que ela seja fluidificada pelos nossos amigos espirituais, pelo nosso proveito, saúde, bem-estar, tratamento, prevenção. E a quantidade pode ser uma que dure por uma semana, haja vista que estas nossas reuniões, elas são semanais. Mas sempre lembrando que a prece pela humanidade, que todos deveriam participar, ela é diária. Então, também há essa oportunidade da magnetização da água todos os dias. E ainda temos as quintas-feiras, às 3 da tarde, no horário do Brasil, a fluidoterapia infantil, que é outra oportunidade para que a água seja fluidificada. Então, Luciana, por favor, vamos cantar? Vamos. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho. Porto seguro das aflições, amparo ao sofredor, suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor, suave é o jugo por seu amor. Ó bondoso Senhor, Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Ó Senhor, eis-nos aqui. Queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazei brilhar os teus lindos lauréis
em teus servos fiéis, fazei brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Muito obrigado, Lu. Então, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, de todas as formas, pela vida, pela amizade, pela oportunidade de conhecermos o Consolador prometido gradativamente. E o fazemos como irmãos e como amigos, e desejando que no encontro de hoje, enquanto vamos assimilando o conteúdo, estejamos doando o tempo todo moléculas sãs, como dizia Kardec, energias e fluidos que nós todos ganhamos de Deus, entregando o nosso melhor em todos os sentidos, nas mãos abençoadas dos amigos que podemos não enxergar, mas que sempre estão conosco, especialmente em momentos de estudo, de devoção e de busca quanto ao nosso adiantamento espiritual. Anjos de guarda, guardiões amigos, benfeitores mais próximos e aqueles de maior elevação, que são pela humanidade inteira. Que seja uma segunda-feira proveitosa, 25 de maio, e que então, abraçados, sigamos adiante no estudo previsto para hoje. Muito obrigado, amigos espirituais, e que assim seja. Muito bem, então vamos para a nossa apostila. Queria comentar que, como o grupo já é um tanto experiente, que se durante o estudo qualquer um de vocês tiver como que a ideia de escrever algo, tenha por perto já folhas de papel, caneta ou lápis e se sintam inteiramente à vontade para uma mensagem da parte dos nossos amigos, coisa que todos vocês já conhecem por aqui. Não é, Luciana? Que é, não é? Então, meus amigos, vamos lá, página 189. Nós estávamos estudando já há algumas semanas. Quem perdeu pode encontrar no YouTube da Sociedade Espírita Reencontro a gravação de todas as oportunidades que tivemos, inclusive as últimas já se referindo ao problema das influências espirituais. Então, hoje, o capítulo vai tratar do obsessor e do obsediado, que, é claro, são as duas partes envolvidas no processo. Então, vamos estudar um pouquinho mais com a apostila sobre isto. Diz o texto: para a perfeita compreensão dos mecanismos da obsessão com vistas à assistência desobsessiva, importa identificar quem é o obsessor e o obsidiado, bem como os vínculos que os unem. Vocês lembram
Justo na semana anterior, nós vimos um aspecto bem importante, né? As possibilidades de obsessões da parte de, o mais típico, desencarnados para encarnados. Quando você fala em obsessão, obsediados e obsessores, em geral é nisso que se pensa. Mas nós também vimos que nós podemos ter obsessões que partem dos encarnados para com os desencarnados. Seria o contrário. Mas também nós vimos que existem casos por aí nesse mundo atrasado de expiações e provas, uma humanidade semi-primitiva, que existem obsessões de desencarnados para grupos, às vezes, de desencarnados também. E nós também vimos que uma quarta hipótese é a obsessão que parte de encarnado ou encarnados para outros também no plano material. Lembram disso? E nós também, no mesmo capítulo, tínhamos visto a ideia da auto-obsessão, lembram? Então, vale a pena, para quem não está recordando, a leitura do capítulo anterior ou quem quiser olhar a gravação que está no site do YouTube da Sociedade Reencontro. Tá bem? Então, vejamos. Número 1, o obsessor. O obsessor é o que busca influenciar mentalmente o obsediado com a expectativa de dominar-lhe a razão e os atos. Aqui uma observação. Existem obsessores e obsessões que são premeditadas, que são como que planejadas. Talvez elas sejam a maioria, mas existem vínculos espirituais adoecidos que geram prejuízos quanto à evolução dos envolvidos, dos protagonistas, e elas podem acontecer de uma maneira menos como que planejada, por uma questão do que as pessoas pensam, do que elas escolhem no dia a dia em suas vidas, e acabam, de uma maneira espontânea, influenciando as pessoas no entorno, na família, no trabalho, e às vezes é algo que passa desapercebido. E é, às vezes, também bastante delicado. Mas, claro, quando se pensa, é como está aqui. Não é? Ele busca dominar-lhe a razão e os atos. Normalmente considera-se obsessor uma alma cruel que pratica o mal por puro prazer. A verdade nem sempre é esta, olha aí, ó. Pela impossibilidade de comunicar a realidade em que estaciona, o desencarnado sofre, às vezes, injustamente a acusação de perseguidor, quando no cerne de toda a problemática pode ser ele a vítima que busca pela vingança reparação do mal que lhe foi causado. É uma outra questão. Definindo o obsessor na obra Obsessão, Desobsessão, assim se expressa Dona Sueli Caldas Schubert, autora espírita já desencarnada há alguns anos. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário,
é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós, nesse passado obundroso, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento, quase completo, em nosso próprio benefício. O obsessor é, então, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Então, aqui é uma das hipóteses, uma hipótese frequente, mas existem outras. Pois bem, o espírito que hoje importuna e persegue foi, eu diria, não necessariamente, portanto, alguém que sofreu de forma drástica, desequilibrando-se na dor e que retorna do passado em estado doentio por culpa, direta ou indireta, do hoje obsidiado. Analisando a posição do obsessor, afirma Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obsessor, em sinonímia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou. Repara que ele coloca quase sempre, mas não coloca sempre. Participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Muito bem. Seguindo adiante, assim, o obsessor pode ter sido vítima de crueldades sofridas em vidas passadas, ou é o familiar ou amigo abandonado, prejudicado ou traído. A responsabilidade pelos cometimentos se impõe ao obsidiado, que, em um e outro caso, é o causador do sofrimento de alguém. É imperioso, pois, desqualificar o obsessor da posição de ofensor sem remédio, que para vê-lo na condição de alma necessitada de orientação, encaminhamento, amor e educação. Neste sentido, acusar o desencarnado de ser uma pessoa indigna é falta de caridade, já que ambos, obsessor e obsidiado, são igualmente enfermos intimamente, envolvidos numa trama de mágoas e ausência de perdão. Contudo, há espíritos que procuram prejudicar outrem por inveja, ciúme ou algo semelhante
Outros porque se mantêm contrariados contra a expansão de certas ideias ou princípios com os quais não guarda sintonia. O fanatismo ou intransigência religiosa, assim como os diferentes tipos de preconceitos, são outras tantas causas de obsessão. As entidades obsessivas estabelecem influência negativa, que pode ser neutralizada pela vontade firme do encarnado em se manter sintonizado com Jesus e com os espíritos superiores. A propósito, esclarece Allan Kardec. Há espíritos obsessores sem maldade, que até mesmo são bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para isso, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que lhes fascinam, a fim de os impedir discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, já que os sofismas nada lhes custam. Então, o estudo até agora nos trouxe uma ideia a respeito de uma certa variedade de obsessor ou de obsessores. Alguém gostaria de perguntar algo sobre o que vimos até aqui? Eu posso O fazer uma pergunta, passarinho. Sérgio? Se já Pois agora. não. Diga, Sim. Paulo. Portanto, aquela questão, nós sabemos também que às vezes há um obsessor, mas que às vezes é colocado por outras entidades mais elevadas e que acabam por subjugar aquele obsessor para perseguir aquela vítima, digamos assim, não é? Como é que se pode chamar esse tipo de obsessão digamos, que designação tem essa, não é? Assim, há a coletiva também, não é? Pode haver uma opção até, digamos, as falanges, mas neste caso, quando são, já nem vou falar nos magos negros, mas quando é alguém que está hipnotizado para fazer mal ao outro, digamos assim, uh, que tipo de designação se dá e o quanto mais difícil será ou não numa sessão mediúnica de ajudar estas entidades. Muito bem, Paulo. Você está bem sintonizado, porque quando eu abri para perguntas ou dúvidas, né, eu também abri porque eu ia fazer um comentário, independente se alguém perguntasse ou não. E o comentário que eu ia fazer, quando eu me lembrava de experiências na questão da assistência espiritual aos desencarnados, desobsessão, reuniões de desobsessão especial, lidando com questões mais complexas. Lembram que quando nós vimos a classificação no livro dos médiuns por Allan Kardec, aqui mesmo na apostila, faz pouco tempo, ele classifica em obsessão simples, fascinação e subjugação. Aí eu comentei que uma outra classificação é aquela de obsessão simples e obsessão complexa. E isso era para introduzir algo que tem muito a ver com o que você trouxe.
E um exemplo, Paulo, você já citou, não é? É que, infelizmente, num mundo muito atrasado, moralmente falando, tecnologicamente nem tanto, mas moralmente, isso aqui é um mundo semi-primitivo. Então, aqueles que têm alguma vivência na área mediúnica por um certo tempo, nessa seara que envolve ajuda aos que estão com problemas médicos sérios, há questões de dramas coletivos, onde há, na mesma ocasião, centenas ou milhares de pessoas que sofreram algo muito grave, como nas intempéries, como em acidentes de grandes proporções, com perdas de muitas vidas, não é? Surgimento de muitos feridos graves ao mesmo tempo, você vai vendo que existem cenários que você nunca imaginava. Então, um dos cenários, por exemplo, é quando toda hora nós estamos nos deparando com isto. E talvez os que fizeram a apostila para nós, eles não quiseram abordar essas nuances, mas, por acaso, tendo vivência sobre isso, alguém, por exemplo, eu conto às vezes o caso do Rodolfo. O caso do Rodolfo é um dos, talvez dezenas ou até centenas de casos, porque são muitos anos de trabalho. É, é um caso de um jovem no Rio de Janeiro que fez um quadro de gripe, influenza. E ele faz o quadro habitual da influenza, só que ele tem uma evolução muito diferente da maioria, apesar de que em saúde pública, influenza mata, porque pode gerar, vamos dizer, pneumonia extensa, grave, já um quadro bacteriano, uma síndrome respiratória aguda grave, terapia intensiva e risco de vida. E dependendo, mesmo havendo uma boa, vamos dizer, atividade médica de suporte, tem uns que desencarnam por isto. E aí, uma pessoa pediu pelo Rodolfo, de uma pessoa trabalhadora da casa, e nós abrimos para ajudar, porque a esposa do Rodolfo tinha ligado para ela, ambas fisioterapeutas, dizendo que o colega da rotina da UTI tinha ligado para ela de manhã para dizer: olha, nós não temos mais opções de como ajudar o Rodolfo. Para resumir, ele estava numa das melhores unidades de terapia intensiva do Rio de Janeiro e algo inusitado, sendo ventilado, entubado, ventilado em coma induzido, recebendo oxigênio a 100% há 15 dias. Eu trabalhei muitos anos em terapia intensiva, nunca vi isso. Enfim, abrimos o caso. Havia um contexto de uma guerra, não muito antiga, mas não recente, em que o paciente Rodolfo de hoje era um dos líderes de um determinado exército que combatia outro. Coisa típica desse mundo atrasado ao longo de toda a história humana. E havia muita gente que, apesar de tanto tempo atrás, estavam ainda sofrendo, tanto do exército do Rodolfo de hoje, como do exército inimigo, entre aspas, né?
E aí havia uma devastação. E o sofrimento daquela, vamos dizer, família de espíritos repercutia no psiquismo e no sistema imunológico do Rodolfo. Por isso ele não foi capaz de combater o vírus da influenza, e muito menos o pneumococcus da pneumonia extensa bilateral aguda grave. E estava na vizinhança da morte. Era um doente de alto risco. Tanto é que eu comento, quando falo do caso, que eu tinha ideia de atender naquela tarde de quinta-feira outros casos. Mas como a Isabel trouxe esse caso e contou essa história, ele passou a ser a prioridade número um. Por isso, eu deixei a lista de lado e fomos com a equipe atender. Cuidamos de todas as vítimas, fluidicamente, no sentido de uma verdadeira reanimação, uma verdadeira ressurreição, por causa de que os perispíritos de todo mundo estavam completamente prejudicados. Então, o tratamento fluídico com os fluidos vitais da equipe são um tesouro. E tudo foi feito, eles foram desligados do Rodolfo e, através de comandos, eles foram todos levados para o alto. E aí o curioso é que eu comento, então, gente, podemos agora fechar o caso, porque eu achava que estava de bom tamanho o que a equipe tinha feito até ali. E uma médium, a Soraya, pediatra, ela levanta o dedinho e diz: Sérgio, ainda não. O espírito tal está pedindo para eu transmitir a você algo do tipo: se você quer ajudar o Rodolfo, continue. Lembra de bulbo de cebola? Então, até ali nós tínhamos cuidado de uma camada, um contexto fundamental. Era a predisposição kármica para o que agora veio à tona. E o que veio à tona? Ele era funcionário aqui no Rio de Janeiro, de uma empresa, e ele tinha um posto, apesar de muito jovem, ele era um posto cobiçado por, veja só, por colegas da empresa. E uma determinada, eu vou chamar de criatura, entendam por quê, não é? Podia chamar de ser desumano, não é? Mas, enfim, ambicionando o cargo do Rodolfo na empresa, a pessoa procurou um lugar de trabalhos de magia da pior espécie, pedindo, e há quem aceite, o que é pior também, né? Que ele tivesse uma doença grave e, quem sabe, até morresse, desencarnasse. O que ia acontecer? Liberaria a vaga e alguém que tivesse a pretensão poderia chegar até ela. E aí, meu amigo, ficamos mais uma meia hora da reunião para desmanchar toda a maldade envolvendo oferendas e outras coisas. E quando são aspectos desse nível, isso envolve uma hierarquia das trevas da pior espécie. Às vezes são magos negros, entidades muito perversas, que teoricamente não tem nada ligado ao próprio paciente ou vítima, mas é um pedido e muitas vezes remunerado para que toda uma organização do mal
agisse contra a vida dele. E se nós pensássemos que isso podia ser algo muito eventual ou incomum, não é. Seja no Brasil, em alguns estados especialmente, mas uns mais do que outros, seja em Portugal, seja onde for. Então, esse é um exemplo. Né? Curiosamente, né, tudo foi desfeito. E aí, mais ou menos, menos de uma semana depois, ele já tinha melhorado da condição ventilatória, pulmonar, respiratória. Em 2 semanas ele teve alta. Não ficou com nenhuma sequela, ele que estava com risco iminente de vida. Ele só fica com a cicatriz da traqueostomia, que ele já usava durante aquele período de sofrimento muito grande. Então, essas coisas, Paulo, são muito comuns, lamentavelmente, num mundo tão primitivo ou semi-primitivo, que estas coisas existem. Não necessariamente envolvendo esses rituais macabros de magia negra. Às vezes são algo de hierarquia das trevas, por solicitações não envolvendo rituais. Eu vou lembrar com vocês um caso que me vem à tona, era uma filhinha de uma trabalhadora do Reencontro do Rio de Janeiro. E essa mocinha, bem nova, tipo 6, 7 anos, ela tinha umas crises que pareciam crises de pânico ou de surto esquizofrênico. E a mãe, trabalhadora da casa, pede ajuda para essa filha, e havia uma coisa muito curiosa: ela não conseguia vestir roupa, ela não conseguia tomar banho, mesmo muito jovenzinha. Ela tinha uma dificuldade no contato com a água. Era muito estranho. Um dia, nós abrimos logo para o caso. E aí tinha algo ligado, vamos dizer assim, à Inquisição. E aqueles que queriam o prejuízo dela, porque tinham sido vítimas outrora, não é? Eles, não conseguindo obter os efeitos que eles queriam, eles vão lá embaixo e vão buscar como que uma criatura maléfica de maior inteligência voltada para o mal. E aí ele usa um recurso que foi uma única vez que eu ouvi falar. Ele usa de um poder mental dele próprio para que ela, todas as vezes que ela tivesse contato com a água, ele havia na cabecinha dela ajustado, é uma coisa que nós chamamos em cálculo, parametrização. Ele fez de tal maneira que água significava fogo, porque ela tinha se envolvido com dramas da Inquisição com fogo, contra, sei lá, como chamar, adversários dessas pessoas. E aí, toda vez que ela tinha contato no banho, ela entrava em desespero, porque era como se ela se sentisse queimada. Eu sabia até o nome desse espírito na ocasião. E aí, no que nós revertemos aquilo tudo, acabou como que por encanto aquele quadro psiquiátrico. Para nossa surpresa, e houve uma surpresa positiva,
que quando você cuida, quando você reverte, quando a assistência espiritual é à altura do processo, eles revertem e a pessoa melhora. Enfim, ficou esclarecido mais ou menos, Paulo? Sim, sim, muito bem mesmo. Com casos práticos, ainda melhor mesmo. Obrigado. Nada. Então vamos para outra parte, o número 2. No final, se ainda houver alguma questão, tudo bem. Número 2, o obsediado. O obsediado é aquele que passivamente recebe sugestões mentais negativas e lhes dá acolhida. Seja médium, trabalhador ou aprendiz da mediunidade, médium de uma instituição qualquer, seja uma pessoa comum. Sueli Caldas Schubert, na mesma obra anteriormente referida, define o obsidiado, dois pontos. O obsidiado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Vocês lembram o caso da garotinha? Na vida atual, um quadro super preocupante, ainda mais numa criança. Mas havia um motivo, não é, que de certo modo era uma predisposição. Enfim, o obsediado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Ou então é o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo por cerceá-lo em sua trajetória. E digo para vocês que frequentemente nós encontramos essa cumplicidade. Chega a tal ponto que a obsessão ela é tão veemente como se a turma do mundo inferior quisesse que a vítima encarnada desencarne para voltar para as mesmas atividades que faziam juntos. E às vezes, não apenas dois ou três, falange, legião. Vocês lembram do Evangelho de Jesus? Jesus curava os cegos, os paralíticos, curava os surdos, surdos mudos, mas ele também curou lunáticos. E havia o caso de um jovenzinho que o pai traz a Jesus a preocupação, era seu filho, dizendo que ora ele era entregue à água, ora era entregue ao fogo para perecer. E quando Jesus vai cuidar do menino, né, ele interage de uma maneira ostensiva com uma turma invisível. Quem eram eles? Uma legião de obsessores. E Jesus, naquela altura, por alguma questão prática, ele não dialoga com esses espíritos. Algum porta-voz chega a dizer: eu me chamo Legião, porque somos muitos. Claro que eram ligados ao caso deste menino no passado. E queriam que ele morresse. Queriam que ele sofresse. Padecesse daquele transtorno, que era um transtorno mental. Quando não havia psiquiatria, as vítimas eram os lunáticos, porque eles oscilavam a condição mental como a lua nas 4 fases possíveis.
Daí vem a expressão lunático. E aí Jesus não dialoga por muito tempo. Ele usa da autoridade dele. Claro que na companhia de espíritos maravilhosos que estavam sempre o ajudando nas tarefas que ele precisava fazer para nos ajudar. E aí ele expulsa esses lunáticos, melhor, esses obsessores do lunático. E o lunático fica bom, porque ele próprio em si, sem aquelas influências ocultas da legião, ele era relativamente normal. Então Jesus atende à solicitação do Pai e o liberta. Desobsessão eficaz é uma libertação que seja a mais completa possível, os resultados são sempre os melhores. Então vamos adiante. O enfermo espiritual de agora foi, em muitos casos, o responsável pelo descaminho de ontem, de outrem. A obsessão é como se fora o passado que retorna. Essa expressão é incrível. Olha o caso da garotinha tomando banho, ensejando o reencontro reparador com o antigo comparsa ou vítima, segundo as manifestações da lei de causa e efeito, a que todos estão vinculados, a fim de que, reajustando-se perante a lei de Deus, perseguido e perseguidor, encontrem o caminho da libertação espiritual que os conduzirá à conquista da elevação sublime. E, desse modo, a uma espécie de cura, para que ninguém repita nada disso. Uma vez compreendendo as razões e o sentido de não se proceder do mesmo modo. É possível, todavia, com esforço e vontade firme, transformar inimigos em amigos, pois a reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição, ensina Emmanuel com sabedoria. Toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam, jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fulgem, ligadas às renunciações que lhes acendem a luz. Não é lindo esse parágrafo, gente? Só Emmanuel, por um médium como só Chico Xavier. Se o esquecimento do reencarnado impede a completa lembrança dos fatos que iniciaram a contenda e que agora os desdobra, é por conta e obra da misericórdia divina, uma vez que a recordação poderia se configurar como demais penosa, o que impediria a renovação dos sentimentos. Lembrar nem sempre é salutar, como assinala a respeito o orientador Emmanuel. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico
importa considerar oi, filho, cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, e se lhe regravarem no ser, em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se ache afinizado ou comprometido. Emmanuel de novo. Aliás, esta questão, ela também me faz recordar Emmanuel quando ele, perguntado a respeito de estudo de vidas passadas, terapias regressivas de memória envolvendo se chegar em reencarnações prévias, ele não recomenda. Ele traz um alerta, porque pelo hipnotismo, por esse hipnomagnetismo, um terapeuta preparado, experiente, ele induz um retorno e uma verificação da parte do próprio paciente sobre o que aconteceu em vidas anteriores. Então, Emmanuel esclarece o esquecimento das vidas anteriores é um mecanismo misericordioso. Então, assim, todo cuidado para a qualquer pretexto, e às vezes são pretextos superficiais, sem uma indicação medicamente aceitável, a pessoa vai ao passado, vai se dar conta do que fez ou de que deixou de fazer ou se omitiu diante de certos cenários, e aquilo pode causar muito mais prejuízo do que algo que traga uma explicação sobre a origem do sofrimento atual, mas com consequências que podem pôr a perder a saúde mental do paciente. É o alerta de Emmanuel em relação à terapia de vidas pregressas. Pensemos nisso. Ódios, amores desequilibrados, vícios, desvios da rota evolutiva poderiam ser revividos e repetidos, retirando o mérito do esforço da autotransformação. Mas, pela reflexão do que se sofre, pode-se avaliar o que foi realizado e replanejar o futuro, com o reconhecimento de que há necessidade de reparação. O obsediado esforça-se para buscar o perdão e a perdoar-se, conforme as circunstâncias, buscando na compreensão, na renúncia e na reforma interior a força necessária para fornecer o bom exemplo ao perseguidor, que, tocado no âmago do ser, igualmente se transforma para melhor. Muitas obsessões surgem pelo interesse de uma vida regada pelo prazer,
e pela irresponsabilidade comportamental. Não é o caso de suicídios involuntários? No extremo dessa irresponsabilidade comportamental? Assim, é preciso tato para saber interferir no conluio estabelecido entre encarnado e desencarnado, sem lhes violar o livre-arbítrio. Afinal, o obsessor e obsidiado não são estranhos entre si. Atraídos por desejos e viciações não resolvidas, encarnados e desencarnados unem-se em processos desarmônicos. Nessas condições, as emoções e sentimentos são corrompidos com o passar do tempo, produzindo desordens consideráveis à mente, com graves consequências no cosmo orgânico ou no cosmo psíquico ou mental. Daí Allan Kardec elucidar: há pessoas que se comprazem numa dependência que favorece seus gostos e desejos, consciente e inconscientemente. Vemos assim que as paixões humanas inferiores são os condicionantes de processos mentais mórbidos, doentios. Obsessor e obsidiado são, na verdade, enfermos da alma em busca do soerguimento espiritual. Guardam fraquezas emocionais e psíquicas que lhes impedem reconhecer a ilusão em que se encontram. Com o tempo, trabalho, estudo, esforço, aprenderão a se libertar dessa prisão espiritual em que ora se encontram. Então, nós podemos lembrar da tríade devastadora que está por trás, pela frente, de todos esses aspectos que geram grandes sofrimentos atuais e que desaguarão em grandes sofrimentos futuros, em processos nesta vida ou em vidas futuras em que os protagonistas sofrerão as consequências das suas escolhas. Então, meus amigos, todo o sofrimento que nós estamos vendo em psicologia, psiquiatria, saúde mental, psiquiatria, psicanálise, clínica médica, medicina, de um modo geral, quando nós estudamos a origem do mal, desde tempos remotos até o mundo contemporâneo, nós entendemos que as obsessões são sempre, ou quase sempre, consequência dos erros do passado. E aí, o que nós temos que refletir? Que o que o mundo tem feito hoje vai gerar para a existência atual, e com mais razão ainda, para as existências futuras, as consequências do que cada um, do que cada grupo ao redor da Terra vem promovendo hoje. O que vocês acham que vai haver quando nós tivermos que nos deparar com as consequências dos suicídios, dos abortos provocados aos milhões, 18 milhões só este ano, no planeta? As guerras, a violência, a indiferença em relação ao sofrimento da humanidade, das famílias, da sociedade, dos seres humanos, a ganância, a corrupção, a prepotência, tudo será
herdado por aqueles que são os protagonistas de hoje. Do mesmo modo que os protagonistas do passado estão vivendo os problemas médicos e outros como consequência do que fizeram há mais tempo. Então, meus amigos, este é um capítulo reflexivo, útil para nós. Muito bem. Alguma observação, alguma pergunta, meus amigos? Só um comentário, doutor Sérgio. Sim, Mônica. Um trabalho bem longo, né? Não é uma coisa assim muito rápida. Eu estou me referindo ao caso do menino Rodolfo, do rapaz. Deve ter sido um trabalho bem extenso, bem grande, né? Com Quando a você, colaboração, inclusive, de muitos, né? Para ajudar no trabalho. você quer dizer durante o atendimento na casa Sim, espírita? sim, Sim, mas quando você tem o que não é o aspecto mais comum, mas para lidar com questões assim, de sofrimento coletivo, portanto, com um número grande de vítimas precisando de auxílio, a equipe tem que ter familiaridade de como agir para beneficiar, num prazo bem curto relativamente, um número muito grande de vítimas. Então, existe o aspecto das ferramentas que o grupo precisa ter por estudo, por vivência, para ir sempre aprimorando as condições de resgate e de tratamento, sem demandar um ano inteiro para o mesmo contexto. sim. Então, graças a Deus, existem recursos de ferramentas para isso. Só que esses recursos, Mônica, eles, infelizmente, num certo sentido, eles são muito pouco conhecidos no Espiritismo, no movimento espírita. E aí o que tem havido, e é compreensível, é o tratamento pelo diálogo fraterno, um de cada vez. O que é muito bom, porque para cada entidade que você beneficia, liberta, trata fluidicamente o drama do seu perispírito e da sua condição mental, o mundo inteiro agradece, reverbera no planeta todo. Mas se são 1.500 entidades que foram vistas, e aí? Então existe uma ciência. Sim. E nós tivemos, como poucos outros grupos também tiveram, não é? Uma ideia de como proceder em casos assim. E a outra coisa você já disse, não basta apenas esse conhecimento. Quem faz a parte principal é o mundo maior. São, vamos dizer, os benfeitores que nos dão cobertura, assistência e que estão, de todos os modos, protagonizando o benefício coletivo dos nossos irmãos. Então, esse é um capítulo para aprofundar um dia, de tal maneira que é uma sementinha para nós colocarmos num campo ou no outro, para que os grupos espíritas se habilitem, conheçam, pesquisem, se interessem, para repetirem, fazerem até melhor do que se tem feito nos últimos anos. Tá bem? Então, obrigado, Mônica.
Vamos em frente, então? Como nós encerramos esse tema, esse capítulo, numa próxima ocasião, nós vamos dar continuidade. Não falta muito para nós concluirmos a apostila número 1, e em seguida, ao término, nós vamos para aquela de número 2. Tá bem? Eu só queria comentar com vocês duas coisinhas. Uma é que na segunda-feira que vem, nós estaremos no 1º de junho. No 1º de junho, eu estarei em Porto Alegre, viajando para fazer palestras no Rio Grande do Sul. E no horário das nossas reuniões, vejam a coincidência, eu estarei fazendo um estudinho na Sociedade Espírita Reencontro original, iniciada em Porto Alegre há 41 anos. De tal maneira que vamos fazer um tema. Então, como eu não treinei o suficiente sobre bicorporeidade, eu não vou poder estar na reunião aqui conosco, como de hábito, estarei lá. Eu podia fazer um treinamento e dividir em 2, mas acho delicado isso. Então, eu vou ver o que eu faço. Uma ideia que me ocorreu é transmitir de lá o tema, a palestra que eles escolheram, que se chama Medicina e Espiritualidade. Ou então, se tecnicamente não for possível, por limitações locais, né, aí eu vou deixar umas 3 palestras sobre temas interessantes da mediunidade, para vocês, se quiserem, no horário do estudo, vocês aproveitarem de algum modo um tema interessante qualquer. Tá bom? Eu preciso chegar lá para ver o que eu tenho para disponibilizar. Tá bem? Na outra segunda-feira, será dia 8. Como eu volto dia 6, já estaremos juntos, como de costume. Tá bom? Então, eu vou pedir para Luciana cantar agora também. Doutor, hoje era para praticarmos, portanto, a psicografia evidência, portanto, e eu posso dizer alguma coisa? Pode sim, dona Adelina, você e quem quiser. Pronto. Hoje vi, portanto, estava a acontecer, conforme você, hoje foi uma palestra muito interessante, porque, em princípio, vi um anfiteatro de muita gente a ouvir você, e você é como se tivesse um altifalante, e você aparecia numa tela gigante. Mas depois, portanto, aquele anfiteatro foi ampliando, e via-se milhares e milhares e milhares de pessoas a ouvir a palestra, os ensinamentos que você estava a divulgar hoje. E também recebi uma mensagem do irmão, um irmão que, portanto, eu vou resumir porque os meus olhos já, a hora vai adiantada e os meus olhos não estão muito bem hoje, que é um irmão, portanto, que se assinou Petrus, que viveu sucessivas vidas como militar, uma carreira militar, optava pela carreira militar porque dava-lhe a sensação de poder sobre os outros, principalmente sobre as vítimas da guerra, era por uma questão de poder que ele optou. E depois, portanto, disso, reencarnou, teve várias reencarnações, vinha à crosta com problemas, portanto, para sofrer de câncer, de cancro, várias vezes. E ele reporta que está num hospital a ser tratado e que
as suas lesões, portanto, perispirituais, estão a começar a clarear depois de várias encarnações com esse tipo de sofrimento, mas a principal mensagem que ele nos veio trazer foi para que ninguém desanime, para que ninguém se desmotive, porque essa mudança, essa esperança de transformação, de dissipar as mazelas do passado, é uma coisa real e viva, e para que não se esqueçamos disso. Muito bem, E depois ponho, muito bem. Petros, sim, grande abraço para o irmão Petros, provavelmente romano. sim, sim, fiquei com a sensação que era esse o caso, sim. Muito bem, obrigado, Adelina. Alguém mais pôde escrever algo ou que tenha observado, visto, queira. Não, né? Hoje não. Eu já tinha ideia que hoje a parte prática ia ser um tanto escassa, pela importância do estudo para nós termos oportunidade de começar e terminar o capítulo, mas nada que não seja compensado amanhã ou depois. Tá bom? Então vamos nos preparando para que as preces sejam hoje de novo musicadas e nós vamos acompanhando o encerramento através do canto da Luciana. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, a gemidos de aflição. Já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, estender dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Senhor, vem for os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar coração, exterminar a dor e fazer os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo.
agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muito bem, Luciana, muito obrigado. Obrigado a todos. Que todos tenham uma excelente noite. Qualquer coisa, escrevo. Deixa eu aproveitar. Eu tinha comentado que eram dois aspectos. Um deles é quanto ao 1º de junho. Eu coloquei o folderzinho do Reencontro de Porto Alegre. E eu queria lembrar que nós estamos em campanha de arrecadação de ajuda para cestas básicas e cobertores de lã. Então, algumas pessoas já enviaram as suas contribuições e que quem não o fez ainda, podendo, o vá fazendo através dos depósitos naquelas duas possibilidades. Tá bom, gente? Só para lembrar. Uma ótima noite, cheia de estrelas, de lua quase cheia. E nos vemos assim que possível. Tá certo? Um beijo, gente. Boa noite. Cuidem-se bem.